Olá, queridos, Pastor João Marcos Góes aqui falando com vocês. É um grande prazer poder neste momento trazer uma palavra de fé e esperança para o seu coração. Vamos meditar juntos hoje em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3 e os versículos 25, 26 e 27. A palavra de Deus nos diz assim: Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Este livro é um livro que traz na epígrafe do mesmo as lágrimas do profeta Jeremias. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão, aquele que chora por conta dos pecados do povo de Israel. E Jeremias, ele traz neste livro algumas composições espirituais para a nação de Israel. No texto em pauta, Jeremias está nos trazendo 3 coisas boas para o homem na aflição. É até um paradoxo. Como podemos garantir extrair lições em meio a aflições? O que é aflição? Aflição é um momento ruim, é um momento de dificuldade, é um momento de debilidade. Aflição, a etimologia de sua palavra significa um momento amargoso. Aflição é uma atribuição à amargura. Amargura significa um momento indigestivo, um momento adverso, circunstancial, negativo. Porém, ele traz-nos 3 lições para o homem na aflição. Como podemos extrair estas lições? Primeiro, ele nos traz a primeira lição dizendo que bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Esta frase, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, poderia ser traduzida assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele ou confiam nele. Ou seja, a confiança em Deus vai me produzir imunidade espiritual para resistir à aflição. Talvez você esteja enfrentando um momento de profunda aflição, talvez você esteja enfrentando um momento de provação adverso, de crise, de dificuldades. Estamos começando o ano de 2021, deixando para trás um ano de muitas aflições, um ano de muitas perdas, um ano de muitas dificuldades, um ano de muita superação, um ano onde tivemos que enfrentar grandes desafios. Talvez você, empresário, teve perdas, talvez você que esteja me ouvindo teve a perda de um ente querido e tantas outras coisas negativas que sucessivamente ocorreram na sua vida. Tudo isto é aflição. Como vencer esta aflição? Primeiro, entendendo que o Senhor é bom para aqueles que se atêm a Ele. Ou seja, confiar em Deus significa superar qualquer tipo de dor e aí você se tornará um ser humano praticamente imbatível se você, de fato, confiar em Deus. É isto que Jeremias está dizendo. E interessante que, amalgamado com este pensamento de Jeremias, o salmista no Salmo 34 e o verso 8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Veja que ele condiciona a confiança, ele condiciona o êxito, ou seja, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, feliz, próspero. Aquele que desenvolve bem o seu trabalho é aquele que confia no Senhor. Em Naum, capítulo 1 e versículo 7, o profeta Naum, ele diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Veja que Naum, ele é mais profundo. Ele diz: e conhece os que confiam nele. Ou seja, Deus, ele vai te conhecer, não é no momento da bonança, não é no momento da prosperidade. Deus vai te conhecer no momento do deserto. Foi quando Elias esteve na caverna que Deus passou a desnudar a sua alma e conheceu o que estava no seu interior. Então,
A confiança vai me fazer superar o momento da aflição. Segundo, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aqui está o segundo ponto para o homem na aflição. É ele ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Um dos maiores erros que o ser humano produz no presente momento é a cognição precipitada. O que é cognição? É a fala. Então a fala, ela muitas das vezes é a causa principal de todos os nossos problemas. Tiago fala isto, capítulo 4 e versículo 1 da epístola de Tiago, irmão de Jesus. Ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos vossos membros que militam uns contra os outros. Então, esta militação é atribuída à fala. É eu destilando uma palavra venenosa ao meu opositor. Ele é o meu opositor, mas não há tanta necessidade de eu destilar esta palavra tóxica para ele, porque ela vai se tornar tóxica para ele e para mim também. Eu, como promotor de bênçãos, eu não posso promover guerra, eu tenho que promover bênçãos. Portanto, eu preciso produzir esta perspectiva de esperança, aguardando em silêncio a salvação do Senhor. Então, bom é ter esperança, porque a esperança alivia a aflição e alimenta a expectativa de vitória sobre a dificuldade. Ou seja, quando você tem esperança, você vai alimentar a expectativa de vitória sobre a dificuldade e vai aliviar a sua dor, a sua aflição, a sua guerra interna e subjetiva. E terceiro, bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. E aí Jeremias ele finaliza afirmando algo muito interessante. Muitos jovens se afligem e acham insuportável o jugo que pesa sobre os seus ombros, por isto que ele cita esta categoria da jovialidade. Geralmente na jovialidade eu me torno imaturo diante das dificuldades. Eu não tenho sabedoria e habilidade para enfrentar as dificuldades. Por isso que ele cita a questão da jovialidade. E ele está dizendo aqui que é importante eu suportar o jugo. O que significa jugo? É o peso. É o enfrentar com muita habilidade a opressão, os imprevistos, as dificuldades. Nem tudo que a gente projeta e planeja, principalmente para um ano, acontece. E aí eu preciso estar preparado para as imprevisibilidades, os imprevistos, as frustrações. Eu vi um psicanalista falando uma certa vez em uma entrevista e o repórter lhe perguntou o que significa maturidade. E ele foi muito pontual. Ele disse: maturidade significa conviver com as frustrações. Então eu preciso conviver e saber lidar com as frustrações. Deu certo? Amém. Louvado seja Deus. Não deu certo? Amém também. Existem coisas na nossa vida que quando não dão certo, deram certo. Então Deus ele está no controle de tudo e Ele sabe como lidar com certas situações para a sua vida. Então aprenda a suportar o jugo na sua mocidade. Suporte, aguente firme, porque a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Que Deus te abençoe, receba esta palavra, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook e também aqui no meu canal no YouTube. Um forte abraço, fica na paz e até a próxima.